Se eu sou um professor de turma dos anos iniciais, primeiro a quinto ano, ou eu sou uma professora que trabalho na creche, atendendo creche e pré-escola, como é que eu vou realizar o lançamento no diário online da frequência e dos conteúdos e também das avaliações dos meus alunos? Nós vamos iniciar clicando pelo menu Escola, Procedimentos, Diário de Classe, e vamos primeiro fazer o lançamento da frequência diária da minha turma. Então, clicando nesta opção aqui, o sistema ele vai me trazer o nome do professor, a disciplina. Aqui é importante lembrar que isso varia de município para município, onde, se o meu município já está utilizando o regimento adequado à BNCC, então, mesmo que eu trabalhe com 5 campos de experiência, a supervisão da escola vai me orientar qual será a disciplina centralizadora, a disciplina que vai ser a globalizada. No caso aqui, eu escolhi o eu, outro e o nós. Então, mesmo que apareça na aba disciplina os 5 campos de experiência, eu vou apenas utilizar um para centralizar as informações. No caso das profs de anos iniciais, normalmente essa disciplina é a língua portuguesa. E no caso das professoras de creche e pré-escola, essa disciplina ficou o eu, o outro e o nós. Eu vou dizer qual a data que eu vou realizar esse lançamento. Ele vai ficando retroativo, né, desde o início do calendário, ou desde o início que eu fui vinculada a essa turma. E ele aparece até o dia atual, ele abre até o dia atual. Então, aqui eu vou escolher um dia para mostrar para vocês. E aqui a turma, se eu trabalho com mais de uma turma, o sistema vai me trazer, senão ele vai me trazer apenas a turma que eu trabalho. E eu clico em pesquisar. Ele já me lista o nome dos meus alunos, o código e a situação deles. Já está marcado presença para todos, então eu não preciso marcar a presença, apenas a falta. No caso, se eu precisar fazer um lançamento de falta nesse dia para algum aluno, basta eu clicar no quadrinho, desmarcando ele. Então, aqui eu vou lançar mais uma falta aqui para um aluno, desmarco o quadrinho e clico em salvar. O sistema me pergunta se eu realizei todas as presenças, faltas, né, se estão informadas corretamente, clico em OK. E tá feito o lançamento da frequência para os alunos naquele dia. E no caso do conteúdo, como é que eu faço esse lançamento? Também eu vou lá no menu, seleciono Escola, Procedimentos, Diário de Classe, e aí nós vamos nessa opção, Lançamento de Conteúdo. Aqui vai seguir a mesma regra do lançamento da frequência. Se a disciplina globalizada for o eu, outro, nós, eu vou utilizar ela. Se eu trabalho em turmas dos anos iniciais de primeiro a quinto, é a língua portuguesa. Mesmo que nessa opção da regência me traga várias outras disciplinas aqui. Eu vou sempre selecionar apenas a centralizadora, a globalizada. Nesse quadrinho eu vou digitar a data que eu pretendo colocar o conteúdo que eu desenvolvi naquele dia para minha turma. E aqui eu vou escrever o conteúdo, né, que eu desenvolvi, conforme o plano de aula. Aí eu vou colocar ali pintura de desenhos, recortes, números,
Enfim, eu vou colocar a aula que eu realizei naquele dia. E vou salvar o conteúdo. Quando eu salvo o conteúdo, o sistema já vai me habilitar a opção de excluir, caso eu tenha feito errado, por engano, e a opção de lançar habilidades, que eu vou acessar ela ou não. Depende da aula que eu desenvolvi naquele dia. O que seria o lançar habilidades? O sistema ele vai me listar aqui as habilidades da BNCC. E aí, no caso das habilidades, aí sim eu vou ter que dizer qual campo de experiência correspondeu àquela habilidade que eu trabalhei naquele dia. No caso aqui, nós vamos ter disponíveis para professores de creche os 5 campos de experiência, cada um trazendo as suas habilidades por idade, no caso da educação infantil. Então, conforme eu seleciono aqui, ele me traz habilidades, né, daquele campo de experiência. Então, vamos dizer que nesse dia 17/3, que eu marquei ali, eu trabalhei na minha turminha com os campos com as habilidades relacionadas ao campus de experiência espaço, tempo, quantidades. Aí eu vou marcar ali, né, uma ou mais e vou salvar. Se eu trabalhei em um outro campo de experiência, eu troco aqui, marco também. Ele não me limita, eu posso trabalhar habilidades dos 5 campos de experiência em um dia, posso trabalhar um ou nenhum. Então, após ter feito o lançamento das habilidades, ele vai ficar salvo nesse dia aqui. E como é que eu faço para ver como está ficando esses lançamentos? Onde é que o sistema vai me trazer esse relatório? Então, aqui nós temos a opção de relatórios, turmas, diário de classe e conteúdo desenvolvido, que é onde eu vou ver como ficou o lançamento das minhas aulas. Então, vou selecionar o calendário, a turma que eu trabalho, o semestre, né? E a disciplina, aquela globalizada, onde está centralizando tudo. E aqui é muito importante, que vocês marquem o registro conteúdo, porque se eu deixar marcado o registro manual, ele vai me trazer tudo em branco. Ele vai me trazer a opção de impressão para escrever à mão. Então, aqui, o registro conteúdo, ele vai me trazer o que eu já lancei no sistema. E aqui ele também me traz as duas opções, se eu quero que exiba as habilidades lançadas e se eu quero que exiba o relatório descritivo delas. Então, posso ver, né, como vai funcionar. Se eu não marcar nenhuma dessas duas opções aqui, eu quiser que apenas traga o conteúdo que eu registrei, eu clico no imprimir e o sistema já vai me listar, Ali eu fiz o lançamento do conteúdo, mas não me trouxe as habilidades que eu lancei. E se eu quiser que apareça, eu marco, exibir habilidades lançadas, põe no imprimir de novo. Ele já me traz o código das habilidades lançadas. E se eu quiser que, além disso, me traga também a descrição das habilidades, então eu vou clicar nessa opção de baixo, me tira um relatório descritivo das habilidades. E vou no imprimir de novo. E aí, ele me traz uma segunda folha com as habilidades que eu lancei e o que cada uma, a descrição de cada uma daquele dia. Então, esses são os relatórios do conteúdo desenvolvido. E o conteúdo da frequência que eu lancei, como que eu faço também para imprimir ou ver esse relatório, salvar no meu computador? Também está na opção relatórios, turmas, diário de classe e diário de classe. Aqui eu posso optar, né, por múltiplas disciplinas, mas não é o caso de creche ou dos anos iniciais, porque lembrando que nós centralizamos em apenas uma, então eu vou impor disciplina. Seleciono o calendário,
a turma também que eu trabalho, caso apareça mais que uma, né? Eu tenho que selecionar qual a que eu quero. E a disciplina também, que é a que eu centralizei as informações. E aqui embaixo, novamente, ó, o registro. Se eu imprimir ele com a opção manual, ele vai me trazer esse diário de classe em branco para que eu preencha a mão. Então, quando eu troco aqui, eu coloco frequência, conteúdo, eu estou pedindo que o sistema me traga com o preenchimento que eu já fiz no sistema. Então, eu clico no imprimir e ele vai me trazer as opções dos alunos e as faltas que eu lancei. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, visualizar. Eu lancei uma falta no dia 17 para essa aluna e outra para esse aluno. Então, ele me traz os preenchimentos, né, com os meses, os dias ou informações de troca de turma, transferências, enfim. Essa versão aqui para impressão, para ser arquivado ou salvo, ela pode ser feita por semestre, por trimestre ou no final do ano, como a professora, a escola achar melhor. Então, esses relatórios aqui estão disponíveis. Mas ainda falta uma rotina para eu mostrar para vocês do professor, que é referente ao lançamento de avaliações. A rotina para nós realizarmos o lançamento das avaliações é em procedimentos, diário de classe e lançamento por turma. Nessa versão aqui que eu vou estar mostrando para vocês, é possível apenas os lançamentos das avaliações por semestre ou por trimestre. Ainda não está aqui a rotina das avaliações parciais, de um trabalho, de uma prova, enfim, né, essas notas parciais que o aluno vai ganhando ao decorrer do ano letivo. Então, aqui nós estamos falando da nota final do trimestre, do semestre. Então, quando abre essa tela aqui, nós vamos à esquerda da tela, apertar em escola, tem que também selecionar o calendário, até ir clicando em todas aquelas opções de mais, até que apareça a minha turma, e eu clico sobre ela. À direita da tela, é importante que vocês observem que nós temos aqui a descrição do período. No caso aqui, a gente está simulando com uma professora que ela trabalha em creche, então é por semestre, semestral. É importante que antes de eu clicar em lançar avaliações, eu preciso indicar quantas aulas foram dadas no semestre. No caso aqui, eu quero dizer que foi dado 100 aulas no primeiro semestre. Depois, lá nas atas dos resultados finais, nos históricos escolares e demais documentações, o sistema vai somar isso e ele vai calcular que foi trabalhado 200 dias letivos, caso eu preencha aqui, né, mais 100. Ele soma aqui e ele também faz o cálculo das horas baseados no número de aulas dadas por semestre. E eu clico em lançar avaliações. As faltas não precisam ser preenchidas, porque elas já vão trazer automaticamente lá das que eu lancei. E no caso de uma turma que é avaliada por parecer, basta eu clicar no quadrinho que está de laranja ao lado do aluno. Eu vou clicar aqui e eu vou fazer a descrição do parecer deste aluno e vou salvar. Depois, na tela do lançamento, eu salvo novamente. E assim eu vou fazendo o lançamento dos pareceres desses meus alunos. Se for nota, a única diferença é que esse quadrinho que está de laranja, ele vai estar branquinho, como esse aqui da falta, por exemplo, né? E ele vai estar disponível para que o professor digite, então, a nota aqui dentro.